Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Olá, TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio, nesta segunda-feira, dia 6 de abril, agora são 17 horas e 2 minutos, horário de Brasília, e a Fundação Espírita André Luiz, através das suas redes, das suas emissoras, TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio, vai pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que nós possamos juntos passar aí a próxima 1h30 estudando a doutrina de Nosso Senhor através da inteligência, né? Da sabedoria e por que não dizer, de toda a ciência da filosofia e de toda a religiosidade da doutrina dos Espíritos. Hoje eu estou aqui nos estúdios da Fundação Espírita André Luiz e os nossos companheiros que estão participando, né, do pronto atendimento desta segunda-feira estão à distância, no conforto e, por que não dizer, na segurança de suas casas, né? Vamos dando o nosso boa tarde a eles que com muita alegria estão participando conosco desse programa de hoje. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, André, César, Paulo, nobre equipe técnica que nos assessora, e a você, caro ouvinte, caro internauta, que nos prestigia, que nos acompanha. Estamos aqui novamente para falar de vida, de doutrina espírita, para falar de Jesus. Pois é, você que está acompanhando através da TV, a gente chamou o Marcos e apareceu o César lá, né? Mas enfim, são deficiências que nós temos ainda aqui com esse desafio que é de fazer a programação da TV e da rádio chegar para você da melhor maneira possível, né? Observando todos os cuidados que a Organização Mundial de Saúde nos recomenda. Muitos estamos evitando ao máximo que as pessoas venham até o prédio da TV Mundo Maior, então estamos trabalhando com uma equipe bastante diminuta, a maior parte das pessoas em suas residências, no regime de home office, né? E não é diferente com os nossos comunicadores, então ainda estamos nos adaptando aí. Boa tarde, Paulo, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, André? Boa tarde a todos, ao pessoal da técnica, né? E principalmente, como eu sempre falo, a você, o ouvinte da rádio, né, o telespectador da TV Mundo Maior e todos aqueles que fazem parte, como nós, do Clube da Boa Nova. Uma boa tarde a todos, que tenhamos um excelente programa. Também não vimos o Paulo, né? Aliás, nós adoramos o César, estamos vendo só o César. Nós gostamos tanto do César que eu chamo o Marcos, aparece o César, eu chamo o Paulo, aparece o César. Agora eu vou chamar o César, vamos ver quem é que vai aparecer. Boa tarde, César. Boa tarde, André. Boa tarde a todos vocês, Paulo, Marcos, equipe técnica. Boa tarde, ouvintes, telespectadores e internautas. É sempre com muita alegria que nós estamos juntos nessas segundas-feiras com este programa maravilhoso. Muito bem, nós vamos fazendo aquele convite para que você possa estar conosco nesta tarde, né, participar aqui do programa Pronto Atendimento, esse programa que você sabe é feito com muito carinho e com muito amor para você, e é preciso fazê-lo com você, né? Você pode acessar através do facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, e ali você terá condições não só de assistir o programa, essa é uma das formas que nós temos de exibir todo o nosso conteúdo, assim como terá também condições de participar desse nosso programa aqui, para que juntos possamos fazer um estudo bastante proveitoso para todos nós. Você pode fazer, então, como dissemos aqui no facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Você também pode usar o telefone, ligar aqui para nós, participando ao vivo, 0800 979 5011, 0800 979 5011. Você também pode participar através do telefone 11 2457 5011. A nossa querida Solange está a postos para receber a sua ligação,
passar sua dúvida, seu questionamento, sua sugestão, sua crítica, seu elogio. Nós, com muita alegria, trataremos de, na medida do possível, apresentar aqui durante o nosso programa. Você também pode participar através do WhatsApp. Vamos pedindo para colocar na tela lá o nosso número do WhatsApp, 11 99643 3827. 11 99643 3827. Bom, vamos lá, começando o nosso programa. E como sabemos, sempre começamos com uma prece. E eu não sei ainda qual dos meus 13 ilustres convidados vão fazer a prece. Posso fazer, André? Então vamos lá, vamos acompanhando o nosso amigo César, que fará por nós a prece inicial. Vamos então, nesse instante, buscando nos introspectar, nos aquietarmos por momentos, para depois nos voltarmos para o mundo espiritual superior. Buscarmos nesse momento, na nossa mente, fotografar a imagem de Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nosso cuidador durante milênios e vai continuar sendo ainda, para que nós possamos, nesse momento, dirigir a Ele, na rogativa, na súplica a Ele, e nesse momento o seu amor, na companhia de todos os seus propósitos, de todos aqueles que são governadores espirituais dos diversos países que compõem a nossa amada terra, na rogativa que nesse momento vocês possam estar dando um abraço de amor junto com todos nós na nossa amada terra, buscando levar nesse instante o máximo de paz, de tranquilidade e de harmonia aos corações que estão aflitos, que estão em dor e que estão em angústia. Que nesse momento, Jesus, o teu amor possa envolver toda a nossa amada terra, todos os teus irmãos encarnados e desencarnados desses dias de transformações tão intensas. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos começando esse nosso pronto atendimento. É um serviço de utilidade pública da Fundação Espírita André Luiz, especialmente nesse momento em que estamos vendo as nossas vidas chacoalhadas aí pelo coronavírus, a Covid-19, né? Alterando completamente a nossa forma de viver no mundo, né? A nossa forma de interagir, né? Enfim, e a Fundação está aqui presente para levar até você esse conhecimento que consola e o conhecimento que, por consolar, liberta. Vamos começar aqui com a nossa querida Adriana Zonta Fernandes. Ela diz aqui, tenho 39 anos e sou de Votorantim. Sou viúva há 9 anos e crio meus filhos sozinha. Sinto peso nas minhas costas, não consigo ir para frente. Sinto alguém toda hora atrás de mim. Muitas brigas em casa. À noite minha casa faz barulho do nada. Eu acordo todo dia às 3 da manhã e não consigo dormir. Por favor, alguém me ajuda? Vamos pedir que o nosso companheiro Paulo possa dar uma palavra de alívio aí à nossa irmã? Vamos lá, André. Para Adriana, né? Exatamente. O nome dela é Adriana. Isso. Adriana, se você já nos assiste, né, na TV Mundo Maior, vê os programas da rádio também, né? Acho que você é no mínimo, simpatizante da doutrina. E por simpatizante, por tudo isso que você está relatando, realmente tudo indica que você deve estar sofrendo, né, uma certa invasão no lar por espíritos, né, que podem ou devem estar mexendo com você, com o ambiente do seu lar, com as pessoas do seu lar, né? Então, mas para a gente realmente ter uma confirmação melhor, eu recomendaria aí na sua cidade, né, que você procurasse, se é que você já não frequenta uma casa espírita, procurasse um orientador na casa espírita, relatasse
essas questões para ele, que ele com certeza iria colocá-la para um exame, uma análise espiritual, né? E daí realmente ter um diagnóstico mais preciso. Mas enquanto isso, até por hoje, você já poderia começar fazendo um evangelho, né? Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, abra ele ao acaso, leia o trecho do Evangelho, reflita sobre o que veio no Evangelho, faça uma prece e peça, né, para os mentores do seu lar, para o seu mentor pessoal, né, que te auxiliem, né, para te colocar, no mínimo, numa condição de harmonia e de equilíbrio espiritual, até que esta problemática você consiga ter mais certeza na casa espírita. Era isso que eu tinha a sugerir para você, Adriana. Obrigado. Adriana, não estamos num paraíso de delícias. A Terra é um planeta de provas e expiações, portanto, nós passamos por essas dificuldades, essas adversidades, com o único intuito de que possamos crescer espiritualmente, intelectualmente, culturalmente, enfim, de todas as formas possíveis. A boa notícia é que nada como um dia atrás do outro e as noites no meio, as coisas vão encaminhando, não desista, perseverança, que daqui a pouco os problemas são resolvidos, aí vem outros problemas e nós os resolvemos também, e assim é a dinâmica desta nossa vida neste educandário chamado Terra. Temos aqui também uma pergunta do nosso amigo, está sempre ligado aqui na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, o Marcelo de Juiz de Fora. Ele pergunta, César, todos nós viemos com o compromisso do amor conjugal? Olha, Marcelo, as nossas programativas reencarnacionistas, elas estão sempre baseadas nas questões das vivências encarnatórias passadas. A grande maioria de nós encarnados, sim, viemos com o compromisso da vida conjugal, da relação conjugal, do amor conjugal, como você diz, mesmo porque precisa haver processos reencarnatórios para que nós possamos estar caminhando e evoluindo. Sim, a grande maioria de nós veio com esse compromisso. Outros de nós não viemos com esse compromisso e muitas vezes, até gostariam de ter esta relação conjugal, de amor conjugal, mas alguns não conseguem concretizar. Isso é sempre reflexo daquilo que nós trazemos do passado para o presente, como os espíritos falam para nós, e o presente nós vamos levar para o futuro. E então, existem essas variantes dentro do processo reencarnatório nosso. E muitos que têm esse compromisso, às vezes, estando encarnado e vivendo o cotidiano, acaba deixando-se influenciar pelo cotidiano e acaba, digamos assim, não dando sequência aos compromissos assumidos no mundo espirituais. Boa parte de nós está dentro da relação conjugal, mas de repente ao estar na convivência do dia a dia, acaba se permitindo deixar-se seduzir por algumas ideias e comportamento e acabamos saindo também da relação. Então, existe uma variante enorme que nós temos aí dentro do processo encarnatório, mas a grande maioria de nós, sim, viemos com o compromisso da vida conjugal, da formação da família, para que possamos estar aí dando sequência à nossa lei de evolução, porque o processo encarnatório ainda é o nosso melhor instrumento de evolução espiritual. É interessantíssimo, né, César? O casamento traz provas inequívocas por essa constante insatisfação humana, né? Até tem um ditado que diz: quem está casado quer separar e quem está sem ninguém quer casar. Ou seja, as criaturas estão sempre insatisfeitas, né? É normal em planeta de provas e expiações, estamos todos ainda em aprendizado, quase como infantes, né? A Edna de São Paulo, ainda estamos aqui no campo do casamento. Olha que interessante, as 3 primeiras questões todas relacionadas ao casamento. Eu estou sofrendo e choro muito com a falta do meu marido.
Me responde uma coisa. Quando choro, ele chora também? Ele sofre do outro lado? O que nós podemos falar para nossa amiga, meu querido... Quem é agora? Perdi a vez. Marcos. Marcos, meu querido Marcos. Pois não, querido. Vamos lá. Sempre que um ente querido nosso, né, desencarna, sempre que ele volta para o mundo espiritual, no início é natural, né? Nós ficamos tristes, né? Quem voltou para o plano espiritual também acaba ficando triste, e aí um fica ali lembrando do outro, um fica chamando do outro. Mas com o tempo, a tristeza vai virando saudades, vai virando uma lembrança de alegria. Puxa, que bom ter vivido esses momentos com você, que bom ter compartilhado com você, que bom ter aprendido com você, que bom ter podido fazer muitas coisas com você. Só que quando nós continuamos tristes porque o nosso ente querido retornou ao mundo espiritual, que o nosso ente querido desencarnou, estamos aqui chorando, estamos aqui tristes, o nosso ente querido no mundo espiritual também vai ficar triste. Por quê? Ele vai estar tentando falar para nós, olha, eu estou bem, a vida aqui está continuando, eu estou aprendendo novas coisas, eu estou seguindo em frente agora no mundo espiritual, viva a tua vida como encarnado, no nosso caso, a nossa irmã como encarnada, e eu estou aqui vivendo a minha vida como desencarnado. Lá no futuro, daqui, sabe-se lá quantos anos, quando chegar o seu momento de desencarnar, você, né, voltará para o plano espiritual, nós estaremos reunidos novamente. Então, para a nossa irmã, evite chorar, evite ficar triste. Quanto mais triste você fica, mais triste você deixa o seu companheiro no mundo espiritual. Procure transformar essa tristeza em uma lembrança de saudades, em uma alegria, você lembrar, puxa, que bom ter aprendido com você, que bom ter podido ter filhos com você, que bom toda a educação que você participou comigo para nossos filhos. Siga a sua vida no mundo dos espíritos feliz, eu estou seguindo aqui a minha feliz. De vez em quando eu sinto saudades, mas tudo bem, eu compreendo, né, os desígnios de Deus. Programe o seu sono, minha irmã. Antes de dormir, programe o seu sono, converse com o seu mentor, leia o Evangelho, faça uma oração e peça ao seu mentor para organizar lá no mundo dos espíritos, no momento do desdobramento do sono, quando o nosso corpo repousa e a gente avança pelo mundo espiritual, para você encontrar o seu companheiro, para você ter notícias do seu companheiro, conversar com ele, saber como ele está. E aí, quando você voltar para o corpo físico, terá uma lembrança que você esteve junto com ele. E voltará menos oprimida, né? Voltará menos triste. A tristeza aqui provoca tristeza, provoca dor nos nossos entes queridos que estão no mundo dos espíritos. E como nós amamos o nosso ente querido que está lá, vamos transformar a tristeza numa saudades, agradecer por ter convivido junto e não ficar, né, nessa memória de, puxa, porque você não podia ter ido, foi a pior coisa que aconteceu. Procure sair dessa sintonia. É claro, precisamos de um apoio de um psicólogo, de um terapeuta. Né? Temos um livro muito interessante na Casa de Paz e Amor, chamado Deixe-me Partir, escrito pela Tânia Carvalho, né, nossa trabalhadora, esposa do César, que ela lida também com um trabalho especificamente para desencarne de entes queridos. É um trabalho que nós chamamos de Encontro Amigo. Busque esse livro na internet, faça o download desse livro na internet, chama-se Deixe-me Partir, de Tânia Carvalho. Ele trata muito bem com a gente sobre a perda de entes queridos. E quando o Centro Espírita voltar a abrir, procure um Centro Espírita, converse a respeito disso. Viver na tristeza é ruim para quem está encarnado e muito ruim para também quem está desencarnado. Muito bom, Edna. Ela não nos falou, né, Marcos, o quanto tempo faz a partida do esposo, né? Aparentemente já são pelo menos uns bons meses, né? Daí para anos, né? Na verdade, ela não fala. Ela fala, estou sofrendo e choro muito com a falta de meu marido. Me responde uma coisa, quando choro, ele chora também? Ele sofre do outro lado? Ou seja, ela não diz pra gente quanto tempo faz, né? Se for uma coisa muito recente, Edna, tem a questão do luto que precisa ser vivida, né? Até 2 anos, disse, né? Não significa que a gente vai sofrer 2 anos. Tem criaturas que, em alguns meses, já conseguem ressignificar a sua vida e dar andamento, né? Mas, como disse o nosso irmão, qualquer coisa é procurar um atendimento psicológico aí. A nossa querida Josilane, de São Paulo, é o Paulo agora, né? Ela diz aqui, ó. Ano passado perdi minha mãe que teve um câncer. Meu sobrinho foi assassinado e meu irmão caçula também foi assassinado. Não bastando isso, perdi meu irmão no meio do mês passado.
Esse que se foi esse ano caiu de um muro. Ele fez uma cirurgia, pois teve uma quebra nas vértebras. A cirurgia durou 10 horas. Ele aguentou. Foi levado ao UTI, onde teve pneumonia e faleceu no dia 29 de fevereiro, deixando 5 filhos. Ele não queria fazer a cirurgia. Se não fizesse, diz o médico que ele corria risco de vida. Eu briguei com ele para ele fazer. Isso me dói muito. O que nós podemos falar para nossa amiga, Paulo, que está se sentindo culpada aqui, né? Bom, como sempre, né, o César pontua, pontua porque é uma verdade dentro da doutrina para nós espíritas, né? Ninguém vai passar por aquilo que não for necessário, por aquilo que, né, estiver nos desígnios do Pai da nossa chamada expiação, né? Então você se despreocupe com essa, né, sua posição de remorso, porque você fez o certo, né? Se Deus deu a inteligência para os homens para desenvolver as áreas da ciência, e a medicina está dentro das áreas da ciência, entendeu? Então a gente não deve, né, fazer que nem eu sempre brinco, o avestruz e enterrar a cabeça na terra. Devemos usar todos os recursos que a ciência disponibiliza para nós. No caso do seu irmão, entendeu? Era lógico, né, que se os médicos, a medicina estavam recomendando a cirurgia, você fez bem em incentivá-lo a fazer a cirurgia, né? Porque estava nos desígnios de Deus que talvez, e é o que acabou ocorrendo, ele fosse desencarnar. E ele poderia ter desencarnado sem ter feito a cirurgia. E você aí iria ficar com remorso também? Porque você guardou para você, eu ia incentivá-lo e acabei não fazendo, e olha, veja, ele veio a desencarnar. Então a gente sempre tem que ir em busca de tudo o que, né, a ciência, a humanidade oferece de bom a nós, né? Tanto que o próprio Evangelho coloca isso, né? Quando Kardec faz a pergunta sobre se um inimigo meu estivesse prestes a sofrer um acidente de morte, se eu deveria auxiliá-lo, né? E a resposta é clara, sim, nós devemos, mesmo que seja um inimigo nosso, nós sempre temos que ir para a prática da caridade e do amor ao próximo. O que mais você falou neste e-mail é que realmente você, né, tem que ter firmeza, estrutura, equilíbrio, porque não foi só o seu irmão, né? Seu irmão, sua mãe, sobrinho, né? Muitos desencarnes ao seu redor, né? Isso também estava no seu compromisso reencarnatório, não é? Então, o que a gente pode colocar para você, continue assim, tenha força, perseverança, ore, faça o seu evangelho todos os dias, porque, né, o Pai e o Cristo, né, sabem de tudo e estão sempre nos auxiliando. É isso. É isso aí. Sigamos aqui com o nosso pronto atendimento desta tarde do dia 6 de abril. Hoje é segunda-feira, agora são 17 horas e 26 minutos. E nós vamos até as 18 horas e 30 minutos com esse nosso pronto atendimento, com as presenças do Marcos, do Paulo e do César aqui. Sigamos aqui com a Cristiane. Ela diz o seguinte, ó. Moro em Caieiras. A porta do meu banheiro anda se destrancando sozinha. Abre em seguida e não tem vento. A casa toda trancada e fechada, sempre à noite, depois da meia-noite. Uns anos atrás, foi a cadeira que arrastou sozinha. O que nós podemos falar para nossa irmã Cristiane de Caieiras, César? Bom, primeiro vamos buscar aí descartar aquilo que pode ser causas naturais do nosso mundo físico, né? Ela falou da porta, às vezes, Cristiane, pode existir acomodação do terreno da construção
que possa causar esse tipo de evento. Isso pode acontecer, né? Mas você falou da cadeira que, de repente, andou sozinha. Bom, buscando ver agora pelo lado espiritual. Se você diz que a cadeira simplesmente andou sozinha, aí está dizendo que houve, naquele momento, um fenômeno mediúnico que a gente chama fenômeno de efeitos físicos. Ou seja, só que assim, para acontecer esse fenômeno, os espíritos desencarnados precisam de um elemento que o encarnado fornece, que se chama ectoplasma. Esse ectoplasma é uma matéria que nós emanamos, né? E aí tem que ser um médio de efeitos físicos, né? Um médio de efeitos físicos. Os médios são classificados de efeito inteligente e de efeitos físicos, né? Efeito inteligente é a psicofonia, a vidência, esses são efeitos inteligentes, psicografia. Efeito físico é quando os espíritos, utilizando esse material chamado ectoplasma, ele movimenta os objetos, eles fazem materialização, enfim, tem uma série de fenômenos. Então, se essa cadeira andou sozinha, ninguém mexeu nela, não houve nenhum vento que pudesse ter movimentado ela, então, sim, aí houve um fenômeno de efeitos físicos. Você mora sozinho ou mora com mais pessoas? Eventualmente, se é um fenômeno de efeitos físicos, alguém aí pode ser um indivíduo chamado médio de efeitos físicos, que tem essa característica mediúnica, que tem esse ectoplasma chamado de efeitos físicos, que o espíritos pode eventualmente colher do médium um pouco desse ectoplasma para poder, digamos assim, provocar esses chamados efeitos físicos da cadeira e talvez eventualmente da porta. Como lidar com isso? Em primeiro lugar, orar, buscar a prece, através da prece buscar o socorro junto aos mentores espirituais individuais de todos da família, os protetores amigos, né? Para que o ambiente doméstico possa estar tranquilo e em paz, buscar fazer o evangelho no lar como instrumento de criar harmonia dentro do lar. Porque normalmente os espíritos que se envolvem com essas questões de efeitos físicos, desta maneira, são espíritos muito brincalhões, os chamados espíritos galhofeiros, né? Então, você tendo essa disciplina da prece, do evangelho no lar, e quando acabar a quarentena, você pode ir à casa espírita, né? Conversar com o orientador espiritual, pedir mais esclarecimento e, eventualmente, talvez, um tratamento de passe vai estar ajudando dentro desse processo. É isso aí, mas como disse, né, César, vê se não tem nenhum fenômeno físico, né? De repente... Exatamente, né? Vamos descartar primeiro as questões físicas, né? Para depois pensarmos nas espirituais. É isso aí. Bom dia, meu nome O é chamado Bruno. vento encanado, né? Como é que é? Ou enganado. O chamado vento enganado. Vento enganado. Temos telefone, é isso, Rogério? O WhatsApp. É WhatsApp de áudio, é isso? Vamos soltar então, por favor, Rogério. Bom dia, é Maria Luísa. Eu gostaria de saber por que Itália, Espanha e os Estados Unidos está tendo um acometimento mais grave e o Brasil está tendo um acometimento mais gradativo, mais lento. Eu queria saber uma explicação espírita. Um beijo no coração de vocês. Muito bem, vamos passar a questão para o nosso querido Marcos, né? E aí, Marcos, o que nós podemos falar para nossa irmã em razão a essa diferenciação do que estaria acontecendo com Espanha, Itália, Estados Unidos e o que está acontecendo com o Brasil? Nós podemos somar também o que está acontecendo com a Inglaterra, né? Porque você vê na Inglaterra os casos também estão aumentando. E o primeiro-ministro da Inglaterra foi para o hospital, né? Porque ele está com o coronavírus. Por quê? Esses países, após, né, a experiência que nós tivemos em assistir, em acompanhar o que estava acontecendo na China, toda a comunidade científica, a comunidade médica que lida com infectologia, que
lida com essa parte de contágio, percebeu o quê? Que era, né, uma contaminação, um contágio, né, um vírus de altíssima propagação muito rápida. Ou seja, propaga para 3, que propaga para 9, que propaga para 30, que propaga para 100, para 300, para 900, para 3.000, para 27.000 e vai aumentando. Então, para 9, 10.000, 30.000, não para. Então, ou seja, o que as autoridades do Brasil, né, decidiram? Iniciar o quanto antes o isolamento social. Então, rapidamente, no Brasil, começou-se todo o processo de isolamento social. Poderia ter começado até antes, né? A gente começou depois do Carnaval. Agora, Itália não deu atenção, tanto que houve propaganda da Itália. Vão para a rua, vão curtir, vão levar sua vida, você não precisa parar, não esquenta a cabeça. A Espanha também fez corpo mole. Os Estados Unidos, então, o Trump falou, nada disso vai acontecer aqui. Quando o Trump viu, e você viu que ele começou fechando o país, começou tomando uma série de medidas, podemos assim dizer, já era tarde. Por quê? Porque a explosão, né, a propagação exponencial já estava ocorrendo. Então, ali não tem nada a ver com, né, alguma coisa ligada à doutrina espírita ou aos espíritos. Não. O espírito encarnado, os espíritos encarnados, os governantes, não atenderam às recomendações dos cientistas, às recomendações de quem sabe disso. Por quê? Porque não acreditava que seria possível isso acontecer no seu país. Aqui no nosso país, felizmente, né, o nosso ministro da Saúde, no ambiente de São Paulo também, no ambiente do Rio, tomaram-se ações urgentes, tanto que a gente postergou mais uma vez, né, o retorno à vida cotidiana, mais uma vez 15 dias de postergação. Por quê? Porque a gente está no volume de subida das infecções, no volume do contágio, no volume de subida dos desencarnes. Espanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos tentaram remediar, mas não iniciaram o processo antes. Ficaram pensando muito nos impactos econômicos, não acreditaram que pudesse ser tão agressivo assim, apesar da experiência traumática da gripe espanhola lá em 1918, que foi violentíssima, não deram atenção, não usaram o conhecimento para isso e não usaram a recomendação dos cientistas para isso. Então não tem nenhuma relação com o mundo espiritual, é realmente nós, encarnados, que não atuamos como deveríamos atuar, usando a nossa inteligência e bom senso. E lembrando também, querida, que todos os estudos apontam que nós ainda não estamos na curva, né, no ápice da infecção, né? Acredita-se que até o final do mês, começo de maio. Então é prematuro nós dizermos que a nossa situação é diferente da de outros países, né? Ainda mais que aventa-se agora, está na imprensa sendo bastante tratado a questão de uma eventual demissão do ministro Mandetta, que é quem tem feito, a meu ver, um ótimo trabalho nessa questão da Covid-19, né? Enfim, que Deus nos ajude, que nos abençoe, que nós possamos, que você realmente tenha razão, que nós não alcancemos os mesmos índices de nossos irmãos, até porque a gente geralmente não precisa de vírus nenhum para fazer os nossos erros, né? Geralmente, todas as vezes que nós vamos para a urna eletrônica, a gente já faz o suficiente para a gente sofrer bastante. Mas vamos seguir aqui com o nosso programa dessa tarde. Aqui, bom dia, meu nome é Bruno, Vila Velha, no Espírito Santo. Sobre os relacionamentos que tive, vi todas as minhas namoradas casando com outras pessoas. Toda mulher que se aproxima de mim acaba arranjando casamento, menos comigo, né? Perdi aqui a mensagem do nosso irmão, deixa eu achar aqui. Aqui, achei. Menos comigo. E às vezes eu penso que estou sendo punido por alguma coisa da minha vida passada. Qual a explicação? O que acontece comigo? É o Paulo? E eu? Vamos lá, Paulo. Bruno, vamos lá. Realmente, né? É uma punição. Se for uma punição, é uma punição que você mesmo está se auto-colocando, né? Mas você relata aí, né, que todas as suas namoradas acabam casando com outras pessoas, né? Quando é uma pessoa, a gente fala assim, o erro é dela. Quando são duas pessoas, a gente pode dizer, o erro é nosso. Quando são três pessoas,
aí eu tenho que começar a refletir e ver e falar para mim mesmo. O erro é meu. Eu tenho que me auto-observar e analisar e saber qual é o meu comportamento, qual é o meu grau ou de exigência que você tem para ter um relacionamento, entendeu? Que acaba não dando certo, né? A gente tem que entender que o relacionamento e o casamento é uma relação de harmonia, de parcimônia, né? Uma hora eu tenho que ceder, um outro momento, né? A minha companheira, né? Espero que ela ceda, não que ela necessariamente vai ceder. E, além disso, é aquilo que a doutrina fala, não é? Ninguém vai dar aquilo que não possui. Se eu tenho conhecimento suficiente para entender, né, que às vezes a minha companheira não tem condições de se relacionar comigo de uma determinada forma, o que eu tenho que analisar é o seguinte: não somos perfeitos, né? Estamos num planeta de provas e expiações. Então, se não somos perfeitos, não é? Quem é um pouquinho menos imperfeito tem que auxiliar quem é um pouquinho mais imperfeito, não é? E a gente fazer aquela análise. Vamos colocar na balança? Tudo que eu admiro na minha companheira é muito maior do que aquilo que ela se comporta de uma forma que eu não aceite, não goste, não é? Se, né, esse prato da balança de tudo que ela oferece é muito mais pesado do que o outro, a gente tem que trabalhar em nós essa questão da aceitação, não é? Mas, como você disse que nenhuma, por isso que eu falei, né? Quando é um, ele. Quando são dois, nós. Três, eu tenho que me analisar. E você pode, né? Se você, como, né, mandou o recado pela rádio, você deve ter alguma simpatia pela doutrina e tudo, você tem a doutrina para auxiliá-lo. O evangelho é muito claro nas relações, está lá, né? A questão do bem e o mal sofrer, o amar a seu próximo como a si mesmo, amar aos chamados inimigos, são vários capítulos do evangelho que, quando refletimos, a gente percebe que estamos totalmente integrados nisso e que estamos aqui justamente para isso, né? O aprendizado, a evolução, aprendizado. Eu acho que é isso, Bruno. É isso aí, Bruno. Tirar isso da cabeça, meu caro. Bola pra frente. Marcos Silva, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Há alguns anos, em 2011, participei do Centro Espírita em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Conheci o João Pedro, um senhor com mais de 50 anos de doutrina. Quero passar a me dedicar ao espiritismo. Como iniciar? Quero evoluir. O que nós podemos falar para o nosso amigo Marcos Silva, meu querido César? Bem, Marcos, a doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento. Você quer se envolver com a doutrina dos espíritos? Você admirou aquela pessoa, né? Esse senhor chamado Pedro, por tudo que ele construiu em si? Muito bem. Então, você, se na cidade que você está tem uma casa espírita, buscar essa casa espírita, verificar o que essa casa espírita tem para oferecer em termos de estudos da doutrina dos espíritos. E engajar nesses estudos, buscar cada vez mais esses estudos. O importante dentro desse processo é assim, a casa espírita não oferece você, de repente não tem cursos, enfim, não tem uma maneira de você estar sentando e aprendendo dentro da casa espírita. Se não houver, mas tem a casa espírita, frequente a casa espírita naquilo que ela oferta. Busque dialogar com os orientadores que a casa possa ter, mas aí você mesmo pode planificar para você um estudo, começando naturalmente pelas obras básicas, né? Pelas obras básicas codificadas por Kardec.
existem 2 livros iniciais que se chama O que é o Espiritismo e O Principiante Espírita. São 2 livros de poucas páginas, de fácil leitura, porque são perguntas e respostas. Aliás, Kardec utilizou sempre essa pedagogia, né? Essa metodologia pedagógica de perguntas e respostas. Depois desses 2 livros, você pode ir para o Livro dos Espíritos, né? E assim, na sequência das obras kardecianas, você vai estar estudando, você vai estar aprendendo, e você pode buscar em correlato a esse estudo também as obras de psicografia de André Luiz, através do Chico, as obras de psicografia do Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, né? As obras de Emmanuel, através do Chico, as obras psicografadas pela Dona Ivone Pereira. Então, assim, existe um manancial enorme de obras, né? Obras bastante doutrinárias, né? Que você pode estar alinhando com o estudo através das obras básicas. Mas o princípio é esse aí, ó. Buscar a Casa Espírita, ver se ela tem um curso do qual você possa estar junto, participando, né? Dentro desse aprendizado. E se não houver, então, você elaborar para você mesmo esse planejamento de estudos através das obras kardecianas, tendo como assistência as obras codificadas, as obras psicografadas pelo Chico, pelo Divaldo, pela Dona Ivone Pereira. O caminho é isso aí, porque a doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento. Aliás, Jesus dizia, né? Conhecereis as verdades e as verdades vos libertará. O caminho é esse. Muito bem, mandando um abraço aqui para Regina Moreira Marcolino, Luiz Eugênio Lico, Rosiane Pérez Rocha, Paulo Lamboglia, Lúcia Marques Bagatim, Edna Lúcia Oliveira, pedindo prece para os nossos governantes. Pai, derrube suas bênçãos sobre eles. Não é a hora para a briga política. Briga nunca é a hora, né, Edna? Agora, em política, há o confronto, isso é normal, ao diálogo. O problema é quando as pessoas não se despem do seu orgulho, da sua vaidade, para poder aprender a sentar em uma mesa e dialogar como pessoas adultas, né? Lembrando que nós temos muitos políticos bastante infantes. A Ana Cláudia Valentim, boa tarde. Por 2 vezes acordei de manhã e com a nítida sensação de que tinha acabado de chegar de um lugar onde eu falava para várias pessoas sobre Jesus. E da última vez que acordei, me lembro de que falava sobre a passagem da tempestade, onde Jesus falava para os discípulos. Ó homens de pouca fé, foi nítido demais para ser um sonho apenas. O que nós podemos falar para nossa irmã aqui? É o Marcos, né? Sim. Vamos lá, Marcos. Todos nós, né? Todos nós, independente de sermos espíritas ou não, quando adormecemos, quando o nosso corpo físico entra em descanso, a gente desdobra, ou seja, eu me afasto do corpo físico com o meu perispírito, com o meu corpo perispiritual, e vou interagir no mundo dos espíritos, vou interagir na pátria espiritual. Uma boa parcela das pessoas, né, ali em desdobramento, procuram prazeres, procuram vícios, procuram locais, né, onde se sentem mais atraídas por uma fofoca, por uma mesquinharia. Outros procuram instruções, procuram rever entes queridos, procuram, se for um católico, vai procurar a sua igreja, se for um protestante, vai procurar o seu templo. Enfim, cada um de nós, quando não procura lugares equilibrados, vai atrás, vai buscar lugares equilibrados. Nós espíritas, quando nos compenetramos disso, quando passamos a insistir conosco mesmo para ir ao centro espírita quando em desdobramento, nós vamos ao centro espírita. No centro espírita somos tratados, né? Ou seja, recebemos tratamento, fazemos cursos, ouvimos palestras e, se eu já sou um trabalhador, né, pode ser muito bem que eu seja trabalhador no plano encarnado e também trabalhador no plano desencarnado, ou eu só sou trabalhador no plano desencarnado, ali eu posso estar fazendo uma palestra, eu posso estar falando para pessoas sobre Jesus. E se formos pegar o momento que nós estamos vivendo, né, onde muitos espíritos estão em desespero, né, muitos encarnados estão em pânico, em desespero, estão em aflição, em ansiedade, ao desdobrarem, ao estarem no mundo dos espíritos, vão procurar elucidações, vão procurar ouvir algo útil. Então, muito provavelmente, né, a nossa irmã em questão
ao desdobrar, né, ao adormecer, o corpo físico ela desdobra e ela está indo para uma casa espírita, ela está indo falar de Jesus, está indo falar do Evangelho. Para quem? Para as pessoas que lá estão ouvindo. Pode ser num salão, pode ser numa palestra menor, mas pode ser num curso, mas você está lá falando sobre vida, você está lá falando sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus. E o tópico que você usou, você está convidando as pessoas a terem fé, porque a tempestade vai passar, como toda tempestade passa. Durante a tempestade temos aí várias tribulações, mas depois a tempestade passa e a gente continua vivendo e vai aprendendo com a tempestade. Então, o que você está vivenciando, nós chamamos de desdobramento, né? A doutrina espírita nos ensina isso como desdobramento. Como você fala que é algo repetitivo, né? Você está sempre lembrando que você está em algum lugar falando para as pessoas, muito provavelmente não é uma criação da sua mente, não é uma criação do seu cérebro, que pode ocorrer também. Mas, dependendo dos detalhes que você dá, muito provavelmente você está nos relatando uma situação que chamamos de desdobramento, muito comum a todos nós, a todos os encarnados. Muito bem. A Lúcia, ela diz aqui assim: sou casada, amo meu marido, porém nunca esqueci meu primeiro amor. E em 2018, quando estava visitando minha cidade natal, nos encontramos na pracinha. Eu estava com meu marido. Porém, o ex veio até onde eu estava esperando um táxi, olhou profundamente os meus olhos, me pareceu uma vida toda naquele momento. Perdi a voz, não nos falamos, mas até hoje não entendo a razão de não ter reação. Vamos passar para o nosso querido Paulo, que é especialista em assuntos do coração. O que nós podemos dizer para nossa irmã, Paulo? Especialistas, nossa. Eu já tenho problemas, né, com assuntos do coração, mas o que nós precisamos e ela entender, né, é que se formos nos aprofundar nas questões do que a doutrina espírita pode abrir de possibilidades, às vezes, né, isso é uma teoria, não que tenha acontecido com ela, mas pode ser, não é? Ela teria vamos dizer assim, o compromisso do casamento com seu atual marido, né? Mas um grande amor, talvez de vidas passadas, estaria no seu percurso reencarnatório para que ela fosse, né, colocada em expiação em relação a essa problemática dela, né, em relação a sentimentos de amores, né? E acho que, né, ela até, dentro do possível, ela saiu muito bem. É preferível, às vezes, ficar mudo mesmo e não falar nada, porque, às vezes, a gente pode acabar, né, se expressando de uma forma equivocada ou sendo mal interpretada e isso gerar, né, um mal-estar ou em relação ao ex, como principalmente em relação ao atual marido. É aquilo. Mesmo que não for isso, que foi, né, a circunstância da vida, passou. Ela teve um momento, teve uma relação com um jovem rapaz que, por interesses outros, caminhou não dando certo, ela acabou encontrando o seu atual marido, o relacionamento foi se estreitando, ela, né, acabou esposando ele e está hoje, como ela disse, ela está feliz, ele completa ela como pessoa, como espírito. É assim, deixa para uma próxima, com certeza não faltarão encarnações para que ela possa ter essa experiência com o primeiro ex-amor da vida dela. É isso que eu tenho uma visão um pouquinho menos romântica, viu, Paulo? Eu sempre digo o seguinte: a história mais extraordinária de todos os tempos, né? A história de amor mais extraordinária de todos os tempos é Romeu e Julieta, né? Ninguém duvida disso. Por quê?
não se casaram, não tiveram rotina, não tiveram contas a pagar, não tiveram sogra, cunhado, patrão, não tiveram tempo para nada disso, né? Então, assim, se por um acaso, Lúcia, você tivesse casado, ou se o primeiro fosse seu marido, você tivesse e o seu marido fosse o primeiro, e você encontrasse com o seu marido da atualidade como primeiro, você teria a mesma reação, porque nós idealizamos um romantismo fora da relação. E a rotina, ela é diferente, né? Ela nos ensina que haja uma conquista sistemática e diária para a manutenção do relacionamento. Mas parabéns, Lúcia, você fez muito bem aí. Vamos falar aqui um grande abraço à nossa Marci Maldini, Graça da Silva Braga, Lili Rocha, falando de Portugal, Lisboa, Marcos Antônio de Capibaribe, no Pernambuco, Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Um abraço, Marcos. Fátima Granzotto, Milton Santos e o Geraldo do Carmo, né? Dizendo aqui, você já participou de uma reunião mediúnica? Não tem espetáculo em reunião mediúnicas? Os médiuns na doutrina espírita não são pessoas sérias a serviço do Cristo? Os orientadores fazem os orientadores fazem os esclarecimentos aos espíritos que se manifestam com a orientação do Evangelho de Cristo. Não existe possessão espiritual. Um espírito não consegue ocupar o lugar de outro, seguindo também a lei da física. O sensacionalismo é uma prática nítida de aproveitadores. Quando pedimos a permissão divina para realizar tais missões, recebemos também o apoio da espiritualidade para nos equilibrar. O Geraldo está falando aqui da dinâmica de funcionamento de uma reunião espírita séria, não é isso, meu amigo César? Com certeza. Ele está falando de uma reunião espírita séria, mas também, assim, nós precisamos, dentro da nossa condição de espíritas, né, também respeitar as práticas outras, né, que alguns cultos têm de prática mediúnica. Nós precisamos respeitar esse processo deles e, nesse respeito, né, nós buscamos fazer a nossa prática de uma forma o máximo possível séria. Naturalmente, dentro da doutrina espírita, dentro das casas espíritas, como a Casa de Paz e Amor, quanto os centros espíritas ligados aí à FEAL, nas casas da Luiz, sempre se busca uma prática doutrinária espírita, de atividade espiritual, baseada no conhecimento. O conhecimento é básico para isso aí. A mediunidade em nós, ela é algo natural. Mas nós, enquanto indivíduos, precisamos nos educar através do conhecimento para o exercício da mediunidade. Então, nas casas espíritas, sempre se busca o conhecimento como base fundamental de preparação para que você possa estar se educando enquanto indivíduo para a atividade mediúnica. Ela é natural, eu tenho que me educar através do conhecimento, dos exercícios práticos de mediunidade, enfim, para que eu possa estar fazendo essa prática mediúnica. Então, dentro desse processo, exige-se estudo, exige-se treinamento, exige-se educação para que nós possamos estar fazendo essa atividade. Não se deve ir para a atividade da prática mediúnica sem o conhecimento e sem a base doutrinária e sem a base do treinamento para que isso possa ocorrer. Mesmo tendo todo esse processo de conhecimento, todo o processo de treinamento, muitas vezes pode existir possíveis incidentes ou falhas. Pode acontecer, mas aí o conhecimento, a experiência de quem coordena as reuniões é que vai estar naturalmente ali fazendo o gerenciamento para que tudo possa estar voltando à normalidade. Nós temos que entender que nesses dias de transição planetárias existem irmãos nossos desencarnados que eles estão tentando sucessivamente causar transtornos, causar problemas às casas espíritas sérias. Então, aí existe uma obra chamada Aconteceu na Casa Espírita, existe uma obra chamada Perturbação Espiritual, Entre Dois Mundos. Existem muitas obras que mostram
exatamente o quê? Muitas vezes a tentativa de interferências espirituais em casas menos vigilantes, e às vezes acontece, infelizmente, algumas coisas da maneira com que o nosso companheiro colocou. Mas na doutrina espírita, a base fundamental, conhecimento, treinamento, para que isso possa acontecer. E uma coisa muito importante, todo exercício da mediunidade que nós fazemos aqui é porque nós já trazemos esse compromisso do mundo espiritual. Ninguém se torna médium estando encarnado. Kardec diz que todos nós somos naturalmente médios, mas ele deixou bem claro que chamaria de médium, basicamente, aquele indivíduo que tivesse manifestação ostensiva de mediunidade. Então, precisa ir para o estudo e para o treinamento e educação mediúnica. É isso aí. A Roberta, ela fala de Campinas, no interior de São Paulo, e diz aqui: há um ano perdi meu marido, com 46 anos. Perdi porque a depressão o fez adoecer fisicamente e ele faleceu em meus braços. Acredito muito na vida após a morte e, apesar de me entristecer pela separação física, sei que tudo segue. Amo muito meu marido e por ele, depois que ele voltou à casa verdadeira, sigo aqui por nossos filhos e sempre pronta a ajudar quem precisar ouvir e sentir que tudo pode se acalmar. Belo depoimento, não é, Marcos? De crença da vida após a morte e de que a vida sempre continua, não é isso? Uma visão positiva, dolorida, claro, né? O afastamento por um desencarne sempre nos provoca dor, sempre nos provoca tristeza, muitas saudades, mas um belo depoimento, uma bela atitude. Não é simples, né? Louvamos a nossa irmã, né, por estar encarando de forma positiva, pois chega o momento que nós vamos desencarnar. Quem conhece isso, né, são os espíritos superiores, são nossos mentores. Chegou o nosso momento, nós vamos desencarnar. Estejamos com o nosso parceiro, sem o nosso parceiro, estejamos com o nosso filho, sem o nosso filho, sejamos filhos, sejamos pais, sejamos avós, sejamos netos, seja como for. Chegou o momento do nosso desencarne e nós desencarnamos. Então, qual é não é simples, mas qual é o melhor comportamento dos que ficam encarnados? É lembrar com saudades, é lembrar com alegria, agradecer por ter participado daqueles momentos, por ter aprendido tudo aquilo, por ter vivenciado tudo aquilo, né? Lembrar de fatos agradáveis, lembrar com carinho, e com isso, nosso ente querido do outro lado, né, no mundo dos espíritos, vai estar sentindo essas vibrações de paz e vai começar a se compenetrar para ele prosseguir na vida dele. Então, a nossa companheira, um depoimento muito agradável, que também pode estimular, né, a uma questão que nós tivemos, né, meia hora, 40 minutos atrás, sobre uma companheira nossa que ainda, né, está chorando devido ao seu marido ter desencarnado. Então, vemos que é possível nós conseguirmos superar, né, esse momento de tristeza, essa situação de tristeza, transformando em saudades, transformando em positivismo e em prosseguimento da vida. Ele prossegue lá no mundo dos espíritos, você e os filhos prosseguem aqui no mundo dos encarnados. É isso aí. E o Alex, que fala de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, ele diz aqui, Paulo: minha mãe faleceu em 2018, sinto uma saudade enorme dela. Isso vai passar? Como é que é o nome dele, André? É o Alex. Alex. Alex deve ser de Alexandre? Acho que sim, acho que sim. Ô Alex, vai passar, né? Tem um casinho que o Chico, né, pede a Emmanuel, não é? Que ele está passando momentos, na opinião dele, muito complicados, e Emmanuel diz para o Chico: olha, eu vou aproveitar que eu vou estar com Maria, né? E o Chico era muito devoto de Nossa Senhora, e vou perguntar para ela, né? Aí o Chico veio e, vai, tá, então pergunta, pô, seria bom. Aí depois, acho que de uns dias, o Emmanuel volta e fala para o Chico: ó, eu tenho um recadinho de Maria para você. Então deixa eu pegar papel e lápis, tal, né? Porque eu posso esquecer de alguma coisa. Aí ele pega o papel e o lápis e vai escrever, e Emmanuel fala: ó, Maria disse para você que isso também vai passar.
E aí, Chico, que mais, Emmanuel? Não, só isso. Maria disse que isso também vai passar. Então, tudo para nós vai, né? Com um pouco mais de tempo ou menos tempo, vai passar. O que você não deve é ficar se curtindo e se nutrindo desta falta. Até porque somos sabedores, não é? Que aqueles espíritos a quem amamos e que nos amam, quando estão no mundo espiritual, sempre que possível, vêm nos visitar, não é? Aí é aquela outra questãozinha, não é? Não é que ela não veio, não é que ela não te visitou, não é que ela não falou com você, né? Nós temos que abrir os nossos campos de percepção, né? Como a gente diz aqui no mundo físico, não devemos ter ouvidos moucos e não ouvirmos. Mas para isso, o que é necessário? A sua ligação com a espiritualidade. Toda noite nós temos o processo do desdobramento natural, então se prepare. Pega um trechinho do Evangelho, leia, faça a sua prece e tal, e que, se for permitido pela espiritualidade superior, que eu possa, em desdobramento, ter um contato com a minha mãe, que já se encontra aí no mundo espiritual. E se a gente for fazendo isso, não é a primeira vez, nem a segunda, mas vai estreitando os relacionamentos, e um momento que a gente menos esperar, a gente vai ter essa informação, vai ter esse contato, esse diálogo, não é? E quando a gente retornar, ai, que sonho maravilhoso eu tive com a minha mãe. E, na verdade, pode não ter sido sonho, e sim ter sido um desdobramento e você ter tido um diálogo com ela. O que nós não devemos, é o que o Marcos e o César já falaram anteriormente, é ficar curtindo esse processo, essa melancolia, né? O Marcos bem citou do livro da Tânia Carvalho, né? Deixe-me partir. Se você tiver oportunidade, procure esse livro, leia e vá preparando o coraçãozinho aí, porque com o passar do tempo, com certeza, você não deve esquecer da sua mãe, mas esse sentimento, com certeza, ele vai passar. É isso. Muito bem. Nós temos aqui a questão da Lilian. Ela relata que o marido dela, no dia 22 de fevereiro de 2016, o nome do marido é Wanderson, ele faleceu de repente. Estava ótimo, foi tomar banho e quando o irmão dela foi ver, o marido estava caído no chão. O marido foi socorrido em estado grave e faleceu. A causa da morte foi traumatismo crânioencefálico, agente contundente. E a família dele, a família do marido, acusou os irmãos dela, né? Nunca mais ela foi a mesma pessoa. E não quer acreditar que tenha sido os irmãos, uma vez que eram tão amigos, né? Ela pede uma ajuda aqui por caridade, dizendo que os filhos sofrem bastante, como não poderia deixar de ser diferente. E ela pergunta aqui, né? Tem como saber se foi acidente ou homicídio? Minha amiga, eu acho que nesse momento o que menos importa é exatamente isso aí. O que menos importa é saber se a partida dele foi motivada por tal fato. O fato é que ele voltou para o mundo espiritual. E ele voltou ao mundo espiritual exatamente no dia certo, na hora certa, dentro do planejamento reencarnatório dele. Se buscar esse tipo de resposta, os espíritos superiores, eles jamais vão trazer nenhum tipo de informação nesse sentido. Eles jamais vão interferir dentro das nossas questões aqui desse nosso mundo desta maneira. Eles interferem sempre, mas nos socorrendo, nos assistindo, e não buscando desvendar esse tipo de processo. O que eu acho importante agora é a aceitação de que ele voltou para o mundo espiritual da maneira e dentro da circunstância necessária que ele tinha necessidade. Esta foi a expiação dele, a volta dessa maneira,
E de você está sendo a prova de vivenciar esse processo. Nesse momento, eu acho que você deve orar por todos os familiares do seu esposo, orar muito por ele também, buscar dialogar com seus filhos, buscando eles fazerem entenderem que a busca dessas questões só vai trazer mais dores, mais angústias, e muitas vezes não leva a caminho nenhum, a lugar nenhum. É buscar vivenciar o luto em si. Você está ouvindo, está participando do programa, então você deve ser um simpatizante da doutrina espírita ou frequenta alguma casa espírita. Busca a casa espírita, busca a doutrina como um consolo para poder vivenciar o luto, vivenciar a ausência do esposo, vivenciar esse momento não agradável com a família do esposo, mas não para pesquisar a forma com que ele desencarnou. O fato é que ele partiu no dia certo, no momento certo, das necessidades dele, como espírito em evolução, e das necessidades de vocês. Agora há pouco, o Marcos, o Paulo citou livros, né? Você pode, por exemplo, buscar de André Luiz o livro E a Vida Continua, para poder estar entendendo como são essas questões da volta ao mundo espiritual, como é que fica a relação com os encarnados. O livro que ele falou da Tânia Carvalho, Deixe-me Partir. Isso tudo vai trazer subsídio para você e para os seus filhos. Busca a casa espírita para um caminho de consolo, um caminho de socorro e de assistência para você, seus filhos, mas também para o seu esposo. O que eu acho que é importante é exatamente isso aí. É isso aí, Lilian. Muita paz, muita luz, muito amor no seu coração e no coração de toda a família, dos filhos, dos irmãos, dos parentes do marido, enfim. Muita paz a todos. A Maria Albuquerque, de Campina Grande, na Paraíba, grande abraço aos paraibanos sempre presentes aqui na programação da TV Mundo Maior e na Rede Boa Nova de Rádio. Ela queria que você falasse, se possível, sobre a data limite que Chico falou, pois li o livro Não Será em 2012 e agora aparece essa pandemia, trazendo tantas dores para toda a humanidade. Fiquem com Deus. É a Maria Albuquerque, de Campina Grande, Marcos. O que nós podemos falar para ela? Quando a gente estuda, né, as falas de Chico, a gente vê que, né, que esse comentário, né, do não será 2012, será 2019, ou a chamada data limite, trouxe-se à baila, né, após o desencarne do Chico. Enquanto o Chico estava encarnado, era o assunto que ele tinha conversado e pronto. Quando a gente remonta, né, lá a 1950 aproximadamente, quando, né, Chico trouxe essa informação, se fôssemos ver, era uma hipótese plausível, que se nós tivéssemos uma terceira guerra mundial, tivemos um conflito armado, uma terceira guerra mundial, ele seria um conflito que correria através de bombas nucleares, correria através de uma destruição imensa, e através dessa destruição imensa nós teremos um verdadeiro caos material. Nós teremos aí, né, muitos países completamente dizimados, muitos países completamente inabitáveis devido, né, à poluição causada pela bomba atômica, né, a contaminação, a radiação da bomba atômica. Então, isso era uma hipótese, não uma hipótese, perdão, analisando o instinto bélico, né, de nós, ainda provas e expiações, caso acontecesse, seria algo muito traumático. E, como nós estamos aqui no mundo, nós teremos que arcar com as consequências e corrigir, né, tudo o que foi feito para que a vida prosseguisse da melhor forma possível. O que nós estamos enfrentando hoje, por nenhum momento foi previsto por Chico em nenhuma situação. Não foi previsto em lugar algum. Simplesmente, perdão o termo, né? Se a gente analisar a história, periodicamente, a civilização, nós, né, somos reencarnacionistas, nós passamos por momentos de grande decisão, de grande mudança e principalmente de grande crise, né? A crise, ela vem. Quanto mais dura é a crise, mais mudanças ela provoca em nós, mais ela nos faz sair da zona de conforto, mais ela nos faz rever valores, mais ela nos faz avançar tanto cientificamente quanto moralmente. Se voltarmos à gripe espanhola, foi muito traumática, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. Depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos aí a crise, tivemos as Torres Gêmeas, tivemos a crise econômica de 2008, tivemos o tsunami de 2004. Estamos enfrentando agora uma pandemia, não uma pandemia que já estava prevista, mas sim
é uma explosão de um vírus que está se espalhando pelo mundo. Hoje, trafegar de um país para o outro, hoje não, mas antes, né, do Covid, do coronavírus, trafegar de um país para o outro, coisa super simples. Então, as viagens de aviões, né, o tempo inteiro para lá e para cá, você cruzar a fronteira e entrar em outro país, algo super comum. Por quê? Porque avançamos muito no aspecto material. Só que, por questões, né, de hábitos alimentares, por questões de descuido, propagou-se um vírus e o vírus está propagando no mundo, mas isso não é previsto, né, por Chico, isso não faz parte, né, de uma previsão, olha, a humanidade agora vai sofrer, não. Tanto que se você buscar, tem uma fala, né, de Bill Gates, em 2015, na qual ele está dando uma palestra e fala, olha, todos os países se armam muito bem armados, né, contra uma guerra. Tem toda uma movimentação pronta para a guerra, pronta para resistir a um ataque militar. Mas nós não estamos nos preparando para resistir a um ataque microscópico, a ataque de agentes bacterianos, a ataque de agentes virais, vírus, que possam ser de grande periculosidade. Então ele faz uma proposta lá em 2015, por que as nações não se unem, por que a ONU, né, não se une para fazer pesquisas de como estar prontos para o momento que nós estamos vivendo. Então veja, a ciência já pensou sobre isso, que nós temos todas as condições de nos prepararmos para enfrentar o que hoje estamos enfrentando. Como nós não nos preparamos, aconteceu. É simplesmente um fato físico. Né? Não é uma praga divina, não é um castigo de Deus de forma nenhuma. E como é um vírus que está se espalhando, o que acontece? Encarnados, que estão no seu processo, no seu momento, no seu período de desencarnar, estão atraindo o vírus para si, estão sendo atraídos pelo vírus e estão desencarnando. É isso que a gente tem que, pela doutrina espírita, compreender. Ninguém morre ao acaso, ninguém desencarna ao acaso, ninguém desencarna fora de hora, e não há um castigo divino, não há uma peste divina, não. Com toda a nossa tecnologia, com toda a nossa ciência, se tivéssemos ali ouvido Bill Gates, poderíamos estar tendo nos preparado melhor. Hoje estamos gastando violentamente mais no mundo inteiro, trilhões e trilhões e trilhões de dólares, que poderíamos ter gasto muito menos e estar muito melhor equipados para lidar com a propagação do coronavírus. Então, isso não está previsto em Chico em momento nenhum. Os espíritos jamais trariam uma informação dessa. Com que objetivo? Causar pânico, causar desespero? De forma nenhuma. E vai contra o Deuteronômio 18, né? Quando nos é recomendado a não consulta adivinhadores, né? E adivinhador nada mais é do que adivinhar o futuro. Então, isso não tem nenhuma razão de ser, minha cara. Isso aí pega-se uma fala de um médium importante como Chico Xavier e cria-se uma miscelânea de informações que, a meu ver, em última instância, tem pouca relação com a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Yara Blanco, de Fartura. Oi? André, perdão, e só pegando um gancho, né, quando você falou buscar um adivinho para ver o futuro, fisicamente, sempre que eu olho para o futuro, ele muda de lugar. Então, por mais que o adivinho consiga ver o futuro modifica. Por quê? A partir daí eu começo a querer tomar atitudes, eu naturalmente já vou mudar o futuro. É isso aí. Tá presente em quase todos os filmes que falam, né? As ficções que falam de volta ao passado. Ah, não, mas não vão mudar o futuro, enfim. Yara Blanco, boa tarde, meus irmãos queridos. Sempre é bom vê-los e ouvi-los. Gratidão, nós é que agradecemos, Yara. A você e a todos os nossos irmãos e irmãs que estão tendo a paciência de acompanhar aqui o nosso estudo, que é sempre um momento de estudo, o pronto atendimento aqui, né? Então é a nossa gratidão por você que se dispõe a nos acompanhar aqui, permitir que possamos entrar na sua casa, no seu carro, no seu escritório, onde quer que você esteja. Muita paz, muita luz a todos vocês. Vocês são a razão do nosso trabalho. Se não tivesse quem acompanhasse esse nosso trabalho, nós aqui não estaríamos. Então, nossa mais profunda gratidão. A Ruth diz aqui, boa tarde. Algumas questões me inquietam. A mim também, viu, Ruth? Muitas. Com mais de 1 milhão de desencarnados e talvez mais 1 milhão na fila, e bota 1 milhão nisso, viu, minha cara? Por que Jesus não interfere? Ele não é o criador do planeta Terra? Por que Deus, que é a origem de todas as coisas, criou este vírus? Se Deus permitiu que seu filho fosse crucificado, então posso entender que permitirá coisas piores a nós, que somos bem infinitamente inferiores a Jesus?
Deus permitiu o Holocausto, então está permitindo estas mortes atuais? Será que Deus não foi apenas uma criação humana para manipulação? Onde está Jesus? Será realmente que Deus existe? Com tristeza e perda de fé pelo que está acontecendo, termino aqui. Mas as dúvidas continuam. É o Paulo, né? Isso. Ô, Ruth, nossa, você precisa ter mais ânimo, né? Ter mais otimismo, né? Porque, apesar de tudo que está acontecendo, né, como nos é ensinado no Evangelho, Deus não cria nada de mal no universo. Tudo que Deus criou e cria incessantemente é o bem. O mal é criado pelos homens, né, na sua invigilância, né, em atitudes e pensamentos. Mas isso faz parte do nosso processo de evolução, do nosso aprendizado. Não foi explicado, a doutrina espírita é pródiga em explicar. Todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Então temos que aprender. Agora, é a nossa individualidade. Nós, como espíritos, eu sempre tento dar o exemplo da comparação da digital, né, que temos na ponta dos dedos, a íris do olho. Não existem dois espíritos iguais. Nós podemos ter sido criados todos simples e ignorantes, mas no processo nosso, nós somos, né, nos alternando, nós somos cada um de nós seguindo o seu próprio caminho. Aí também está a perfeição de Deus. Alguns espíritos chegaram a um processo de evolução, espíritos mais evoluídos, mais rápido, né? Outros demoraram e demorarão mais para chegar. Tudo isso está nos desígnios do Pai. O que nós estamos passando hoje, passamos no passado, não é? Tudo foi o quê? Não é determinado pelo Pai. Na verdade, na parábola, não é, que o Cristo nos trouxe, que ele diz: não caia uma folha de uma árvore sem que o Pai o saiba. Não é que o Pai vai mandar ou quer que a folha caia. Ele sabe que dentro de todas as leis que ele criou, né, o processo, né, de uma árvore é esse. A gente planta uma sementinha, vai crescer, virar árvore, ter folhas, tudo. Em um determinado momento, né, próximo, normalmente, da estação do outono, as folhas irão cair. E ele já sabe. Como hoje nós também já sabemos, porque isso, no nosso processo de evolução, a gente já aprendeu. Tudo é assim. E ninguém está desencarnando de momento extemporâneo ou a maldade do Pai. O César já falou, deu um exemplo hoje. Eu também já comentei. Ninguém vai passar por aquilo que não tenha necessidade e ninguém vai morrer na véspera. Como eu digo e eu aprendi com os meus avós, nem o peru morre na véspera, porque a véspera é dia do peru morrer, né? Então, tudo está nos desígnios do Pai. E o Cristo, ele é o gerenciador disso, né? Ele já pegou a terra mais ou menos encaminhada pelo Pai, né? Deus começou o início do processo de criação da Terra e depois chegou: vem cá, meu filho querido, ó, eu criei lá um planetinha lá naquele pedaço da Via Láctea lá, agora você vai lá e cuide dele para mim, né? Como os outros planetas do nosso sistema, tem outros espíritos incumbidos de gerenciar e olhar pelos espíritos daquele planeta. Então é assim, seja mais otimista, tá? Leia mais o Evangelho e tenha certeza que nada é por acaso, tudo isso está dentro da
perfeição de Deus. E para nós espíritas, estamos dentro do processo da transição planetária. É isso mesmo. Espíritos que não têm mais condição de permanecerem na órbita da Terra por não se adequarem mais à condição vibratória que a Terra já está caminhando, terão que ir para planetas aonde o conjunto, a atmosfera vibratória está mais adequada a esses espíritos. E a única forma de fazer esse translado é quando estamos no mundo espiritual, né? Desprendemos do corpo físico. Porque se for levado agora para Marte, eu vou morrer, porque o ambiente lá não serve para mim, nem para nenhum terráqueo. Então, mas espiritualmente, se você tiver interesse em se aprofundar no conhecimento da doutrina, você vai ver que o nosso perispírito é maleável, mutável, e aí se for levado para Marte, eu terei condições de modificar o meu perispírito. É isso, Ruth. Mas ânimo, a vida está aí e devemos agradecer a Deus por ela, e que nem hoje de manhã, ontem de manhã, que belo dia, belo sol nós tivemos ao despertar. É isso aí, Ruth. Eu vou fazer uma analogia também. Lembra quando você era criança, que você pedia para fazer algumas coisas, seus pais não deixavam e você não entendia? Ou eles pediam para você fazer algumas coisas que você não queria fazer e que você não entendia? E hoje, na sua maturidade, você fala assim: nossa, meu pai e minha mãe sabiam das coisas. É a mesma coisa, minha querida. Nós ainda somos crianças. Não conseguimos compreender, não conseguimos sequer dimensionar a visão que o Cristo tem, que é muito mais longeva do que a nossa. A justiça de Deus, como ela se opera e como ela se opera para o nosso bem. Fique em paz, minha irmã. Maria Aparecida, da Itália, olha só que interessante, ela vem colaborar conosco com aquela informação lá, né? Por que foi de uma forma na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, por que está sendo diferente do Brasil? Ela diz aqui, ó, calma lá, que a coisa aqui demorou um pouco e depois quando pegou legal, e ela se preocupa com o inverno, né? Nós não estamos falando isso para assustar ninguém, né? Muito ao contrário, nós estamos falando isso e temos a certeza de que passaremos muito bem pelo coronavírus, né? Agora, façamos a nossa parte, façamos aquilo que a Organização Mundial da Saúde, através de cientistas, pessoas que estudaram a vida inteira muitas vezes, né? A questão de vírus, bactérias, enfim, e eles estão nos orientando. Se puder, fique em casa. Hélio Veríssimo, de Osório, no Rio Grande do Sul, dizendo que é um assíduo telespectador desse programa de segunda a sexta-feira e quer registrar aqui a gratidão. Nós é que agradecemos, Hélio. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, como disse, de segunda a sexta-feira. Temos mais uma porção de mensagens aqui, mas infelizmente nós estamos nos encaminhando para o final do programa, mas dá para passar mais uma aqui, ó. Vamos lá. O Oswaldo, ele diz aqui assim, ó: as convulsões físicas e morais que presentemente assolam o planeta são indicativas da existência de um estado de transição que a humanidade passa? É preciso, pois, muita prudência no agir, uma vez que as redes do Evangelho foram lançadas a tempo. Se nós mantivermos fiéis aos ensinamentos do Cristo, agora esclarecidos pela doutrina espírita, não há razão para temermos os acontecimentos futuros. O bem prevalecerá na terra. Abraços para todos. Ele é um paulistano da Moca, meu. Grande abraço para os nossos queridos paulistanos da Moca. Adoro a Moca, um bairro incrível aqui de São Paulo. Se você não conhece, venha conhecer. Alice de Uberaba, dizendo que o marido desencarnou há 8 anos atrás e a saudade ainda é grande e que ela acha que só vai passar essa saudade quando reencontrar o marido. É sinal que foi um bom casamento, né? Que bacana. E o Antônio aqui diz: esse vírus entrou no Brasil através dos turistas, mesmo que indiretamente.
eles carregarão alguma responsabilidade, César? Ou seja, vamos mandar prender já todos os turistas? Eles são os culpados, César? André, não se sabe exatamente se esse vírus chegou através de turistas ou não turistas. O que se sabe é que o vírus chegou. Existe um intercâmbio intenso no mundo hoje entre as empresas, muita gente viajando a trabalho, participando de eventos fora do país, enfim. Não temos com clareza se vê exatamente através dos turistas. Então, nesse momento, o importante assim, é não se importar se veio ou não através de turistas. O importante nesse momento, como você acabou de falar, nós temos que lidar com essa situação. Ela está presente. Qual é, nesse momento, a recomendação da Organização Mundial de Saúde e do nosso ministro da Saúde aqui, que está fazendo um trabalho fantástico? É seguir essas orientações, manter a quarentena, buscar evitar ir saindo para a rua, buscar seguir todas essas normas, todos os cuidados que estão dizendo, de higiene, de usar máscara, enfim, tudo isso. Nós precisamos usar tudo isso. Nós estamos vivendo aquilo que nos é necessário. A grande realidade, já foi falado durante o programa, é que nós precisamos de tempos em tempos de crises para que tire-nos, enquanto humanidade, de zona de conforto. Essa crise que está trazida por essa pandemia e esse vírus, na realidade, é criação nossa. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós naturalmente entendemos e compreendemos que com os nossos distúrbios comportamentais, alteramos a psicosfera espiritual em derredor de nós, e aí nós criamos, primeiro plasmamos no mundo espiritual a criação dos embriões, das bactérias, para depois elas se corporificarem junto a nós. Então, tudo isso faz parte da transição planetária, de provas e expiações para a regeneração, mas temos que entender que nós não estamos vivenciando absolutamente o que não necessitamos. Estamos vivenciando o que nós necessitamos e que foi criado por nós mesmos. Quando nós estudamos a doutrina espírita, indica que o capítulo 18 da Gênese, que fala exatamente sobre novos tempos, novas eras e a chegada de novos espíritos, ele diz claramente lá, chegará um tempo que não será mais as entranhas da Terra que irá se convulsionar, e sim as entranhas da humanidade. Então, as nossas entranhas, enquanto humanidade, estão se convulsionando. E quando nós passarmos por essa tempestade, nós sairemos dela uma sociedade muito melhor. Sairemos dela seres humanos muito melhor. Seremos todos? Não, não seremos todos. Mas será aqueles que tiverem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Aí esses sim se transformarão. E, como disse, tudo isso é criação nossa, é as nossas necessidades que estão presentes. Aí isso faz parte da lei de evolução. Então vamos vivenciar esses dias com vigilância, oração e equilíbrio em nós. É isso aí. Chegamos ao final do nosso pronto atendimento. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, André. Obrigado, nobres amigos. E apenas um momento de lazer. Se Paulo de Tarso estivesse hoje conosco, provavelmente ele diria: tudo me é permitido, mas sair do isolamento não me convém. Excelente semana a todos, muita paz e força no Evangelho. Façamos o Evangelho para resistir mais aos pensamentos negativos e entrar mais na faixa positiva com Jesus, com os Espíritos amigos. Muita paz. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, André. Obrigado a todos os ouvintes, os telespectadores da TV e também contribuam, né? Não saiamos de casa se não for estritamente necessário. Uma boa semana a todos. E muito obrigado, César. Gratidão, André, porque nós podemos participar desse programa, tendo a oportunidade de poder chegar até os nossos irmãos através da TV, da rádio, da internet, que as nossas palavras possam ter sido útil para eles entenderem e compreenderem muito mais a vivência desse momento. Uma semana de muita harmonia, de muita paz para todos, lembrando de diariamente, através da prece, buscar Jesus e a espiritualidade superior. E até a próxima segunda-feira com o programa Pronto Atendimento.
É isso aí, Pronto Atendimento volta amanhã às 17 horas com uma outra equipe. Eu vou convidando você que não conhece o Clube Amigos da Boa Nova a acessar amigosdaboanova.com.br. Você também pode, através de vários canais telefônicos, entre eles o 11 2458 3214. 11 2458 3214 e 11 972 610272. 11 972 610272. Conheça o clube e, se puder, seja um patrocinador dessa mensagem de paz, de amor, porque a humanidade precisa. E para encerrar mesmo, o nosso querido Darcy, ou a Darcy, você me perdoe, de Pirituba, fala da música Sal da Terra, né? E ela pergunta, será que Beto Guedes teve uma premonição, que ela está achando a música muito, muito atual com os acontecimentos? Olha, na verdade não, ele fez uma adaptação do magistral, belíssimo, extraordinário, fenomenal discurso O Sermão da Montanha, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo no coração de todos. Agora você fica com Harmonização pela Saúde e às 18 horas e 45 minutos, Plantão do Evangelho. Amanhã também, 7 horas da manhã, Plantão do Evangelho. Às 17 horas, o Pronto Atendimento de volta. Beijo no coração.